Gente, antes de começar o vídeo, eu tô vindo aqui para dar um recadinho para vocês. Nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro, eu vou estar dando uma oficina de gnose, estados alterados de consciência e prática de direcionamento de intenção. Então, se você está querendo aprender um pouco sobre métodos de gnose, como reconhecer no seu corpo e na sua consciência o estado de gnose, como direcionar a gnose para manifestação de símbolos, para manifestação de intentos e em rituais, você pode estar entrando em contato com a gente através do ocausdesempre@gmail.com para a gente estar te passando melhores informações. Oi, gente, como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje eu tô vindo aqui para falar mais ou menos que o jeito que você está fazendo sigilo por aí tem grandes probabilidades de ser o mesmo jeito que todo mundo e que não necessariamente precisa ser desse jeito. Mas antes, não se esqueçam de dar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho, e também que eu faço atendimentos de tarô associados a um alinhamento energético. E, além disso, eu também sou instrutor de tarô, instrutor de magia e artesão de sigilo de servidores. Para qualquer um desses serviços, você pode estar entrando aqui em contato com ocausdesempre@gmail.com e a gente vai estar te passando tudo que você precisa saber para estar acertando os pontos para contratar esses serviços. Então, agora falando mais sobre o lance dos sigilos. Esse lance dos sigilos, com o nome de sigilos, não tem muito tempo, né? O nome dos sigilos basicamente vem pelo menos dali do Esper para cá, né? Dentro da ótica do Esper, que é uma ótica mais moderna, né? E mais acessível de magia. Na antiguidade, né? Pré-Esper, principalmente com a escola da Golden Dawn, onde a gente via, por exemplo, muita gente reproduzindo métodos de Agripa, métodos do Papa Honório, métodos, sei lá, métodos antigos pra cacete. Alguns métodos do Picatrix, por exemplo. Então, que são métodos árabes, inclusive. A gente via, na verdade, que o sigilo ele era um símbolo, né, que se comunicava com alguma coisa. Tritêmios desenvolveu, né, eu acredito que seja Tritêmios, ele desenvolveu um sistema de sigilação e evocação, sigilação para evocação de espíritos planetários, né? Basicamente o Picatrix é a mesma coisa, né? Ele tem um desenvolvimento de manipulação de símbolos e talismãs para que você consiga manipular forças planetárias e tudo mais. Mas com o tempo a gente foi utilizando mais para coisas mais específicas e tendo a capacidade motora, né, de desenvolver novos métodos. Tanto que John Dee, quando trouxe pra gente, né, o Enochiano, ou quando o Enochiano chegou pra gente, o Enochiano chegou um tanto incompleto e algumas pessoas completaram, algum detalhe completou, né? E não só isso, como inúmeras outras coisas, né? Inúmeros sistemas de magia foram completados pelos que se seguiram abordando sua metodologia, né? Então, quando a gente vem já para o Esper, que é o que mais nos interessa, a gente vê o Esper chegando e falando, cara, na verdade o Esper ele tinha já uma conduta que, apesar de ter sido um pequeno burguesinho que com 16 anos já estava ali, né, na academia de artes e tudo mais, já estava expondo tudo, ele ainda assim era um moleque meio fudido, tanto que ele passa a vida toda um tanto fudido da vida assim, ele não tinha tanta grana quanto, por exemplo, o Aleister Crowley, que estava muito próximo dele, né? Então, o Esper, ele tinha esse lance de criar magias mais acessíveis e mais intuitivas também, né? Eu acredito que seja muito pelo lance, acho que da senhora Patterson, né? Que é aquela lendária mulher que criou ele e que muita gente atribui a iniciação dele numa bruxaria através dela, né? Inclusive, hoje temos escolas de bruxaria de Zosquia, né? Mas a gente vê que Zosquia tem muito mais intuitividade, muito mais um trabalho de desenvolvimento da própria intuição para manifestar as coisas, né? Tanto que a gente tem a própria postura de morte, que é algo que não depende da yoga, por exemplo, para fazer com que você manifeste as coisas. E eu já vou falar já da postura de morte. Mas a lógica do Esper era fazer como o Pietro costuma dizer, que é o ferro de marcar boi, né? O ferro de marcar boi é uma coisa que até o trabalhador da fazenda que não sabe ler, quando ele vê o símbolo, ele sabe a que se refere. Ele sabe que aquele animal é da fazenda que ele trabalha ou da fazenda vizinha, né? Ele consegue reconhecer melhor aquilo.
Então, na verdade, é um símbolo que representa a menor distância entre a intenção e a realização dessa intenção, né? Então, na verdade, o que o sigilo faz é realmente encurtar a distância da sua intenção com a manifestação, sacou? E justamente o que faz, né, cruzar esse caminho estreito, né, esse caminho já curto, né, ou encurtado pelo sigilo, é a gnose, né? É o método de gnose, o método de alteração do estado da consciência, e que o Sper desenvolveu a partir da postura de morte. O Sper fazia essa postura de morte através de asfixia, coisa que eu peço para que vocês tomem cuidado, quem quiser testar. E ele também fazia muito pela excitação sexual, né? Porque ele já compreendia que um pênis ereto, né, ou uma vagina umedecida, com clitóris rígido, já denotava um fluxo sanguíneo ali que desviava um pouco o fluxo sanguíneo do cérebro, tá? Então, quando você aborda o Sper e a postura de morte, você vê que o estado alterado de consciência dele é um pouco mais intuitivo em relação ao conhecimento do corpo e das motivações físicas do operador, saca? E aí, dentro da lógica dos sigilos, só para que a gente possa dar continuidade, o Peter Carroll, ele vem trazendo já pulando já para muito tempo depois, né? Já para o cara que meio que desenvolveu, junto com outra galera, a IoT e a magia do caos, né? Ele vem desenvolvendo a lógica do alfabeto dos desejos. O alfabeto dos desejos consiste numa coisa muito simples e que eu recomendo muito que vocês façam, tá? O alfabeto dos desejos são pré-configurações de sigilos ligados a certos sentimentos, a certas intenções. Então você pode estar, por exemplo, juntando dois símbolos planetários, né? E quando você junta esses dois símbolos, automaticamente você faz uma amálgama deles e uma amálgama de seus significados, né? Inclusive vocês podem observar até a lógica do Kenneth Grant também, que ele fala que existem as palavras de obsessão, se não me engano, eu não me lembro se é esse o nome de fato, mas ele acreditava que já qualquer palavra no nosso vocabulário e qualquer coisa que foi criada pela mão humana ou pela natureza, porque de fato se o humano fez também um objeto natural, ele acreditava que tudo tinha espíritos e todos eram passivos de manifestação. Então, sob essa lógica, a gente pegando o Peter Carroll, né, que é também posterior ao Kenneth Grant, a gente pode ver que criando essas pré-configurações de símbolos, quando a gente associa esses símbolos a outros sigilos que a gente desenvolve específicos para um intento, naturalmente a gente consegue pegar e potencializar a manifestação a partir da imagética, né? A gente desenvolve ali uma configuração visual em que a gente vai estar absorvendo não somente o potencial do sigilo desenvolvido por você para aquele trabalho específico, mas também certas energias que podem colaborar com o alcance dessa intenção ou com a retenção de alguma coisa. Na verdade, fugindo até mesmo desse binarismo, né, de expansão e contração, mas para qualquer outra coisa. Você inclusive pode desenvolver sigilos, né, sigilos mesmo, sobre qualquer ótica, sobre qualquer palavra, para colaborar com isso. Você pode utilizar os cameias, que são os quadrados mágicos, você pode usar a roda da bruxa, né, que é um movimento de roda que parece muito um lamen cabalista, e que tem o alfabeto latino ali traçado, onde você vai guiando e desenvolvendo o desenho através dos traçados para desenvolver o seu sigilo ali. O método de desenvolvimento do sigilo é o menos importante, tá? Porque a lógica de manifestação do sigilo é a mesma lógica de manifestação do Kenneth Grant através das palavras de obsessão, porque a palavra em si, ela já tem um potencial para além do que ela diz, né? Através da hermenêutica a gente analisa o objeto para além dele, né? Então, através da hermenêutica, a gente analisa que a palavra casa representa muito mais coisas do que aquele desenho, né, de dois pauzinhos assim com um telhadinho assim e uma chaminé, sabe? Até porque para uns uma casa é assim, para outros uma casa é outra coisa. Eu cresci numa casa retangular e não numa casa pentagonal. Então, na verdade, é muito mais sobre como você interage com o símbolo. Meu objetivo aqui, trazendo essas informações para vocês, é liberar um pouco vocês dessa lógica de que o sigilo precisa ser desenvolvido através do destrinchamento, né, da frase cortando vogais ou cortando letras iguais,
para que depois você numere, porque eu mesmo faço esse tipo de método. Quando eu ensino esse tipo de método, né? De cortar as vogais, ou então cortar as letras iguais, depois numerá-las no esquema de 1 a 9, onde eu vou desenvolvendo numerações para conseguir uma correlação numérica com eles, ou então eu vou para a isopsofia, quer dizer, ou então eu vou para a gematria. Mas de qualquer forma, não é exatamente sobre isso. É importante que a gente saiba na prática do sigilo que quando a gente desenvolve esse sigilo, na verdade o que a gente está fazendo é desenvolvendo um desenho que fuja do escopo original da palavra ou da frase que vai guiar nossa intenção, para que a gente não crie uma ânsia de resultado. Mas isso é interessante também a gente lembrar, que é interessante ter um pouquinho de autoestima nesse processo, porque muitas vezes a gente faz isso para sempre, acreditando que ou a gente é muito iniciante, ou que a gente não testou ainda o suficiente para saber se a gente cria ou não ânsia de resultado sobre as coisas. Mas é importante que a gente entenda, por exemplo, que se o seu objetivo é esquecer o sigilo para que ele funcione, entenda que ninguém vai esquecer o sigilo. Até porque se você esquece o sigilo, depois você esquece até mesmo de bani-lo. O lance todo é não cair na obsessão da intenção, sacou? Então, porra, cara, é óbvio, se você está fazendo um sigilo para modificar a biologia do teu corpo, para conseguir fazer um filho, por exemplo, se é algo que está na tua cabeça bombardeando ali você, principalmente que a sociedade cobra, irmão, você não vai esquecer. O lance todo é não cair na obsessão. Então é muito mais uma questão de maturidade quanto à análise da intenção e a metodologia de alcance dessa manifestação, saca? Então esse papo todo é muito menos técnico e muito mais intuitivo, tá? Então assim, não se preocupe, até porque você pode muito bem estar utilizando um livro, por exemplo, onde você lê uma frase cuja palavra chame sua atenção, cuja uma palavra dentro da frase chame sua atenção, e aquela palavra fazer parte total do teu vocabulário, mas por ela estar naquele livro e estar contida nesse contexto, né, de que a palavra naquele momento chamou sua atenção, às vezes você quer usar o livro inteiro para utilizar uma única palavra para manifestar, porque dentro do contexto daquela escrita, aquela palavra chamou sua atenção para o intento. Então não é muito exatamente sobre como você desenvolve tudo isso, mas também é interessante que a gente lembre que a magia ela é muito estética. A gente gosta de coisas bonitas, né? A magia ela é desenvolvida em cima de um psicodrama. Então a gente precisa ser envolvido pela estética das coisas, né? A gente precisa de cheiros, a gente precisa de tato, né? A gente precisa de paladar. Então a gente tem o sal, a gente tem o bolinho de luz, a gente tem o óleo, a gente tem o incenso. Então é mais uma questão de engordar o vocabulário imagético também, para quando a gente se envolver no estado alterado de consciência e se perceber dentro daquele psicodrama, dentro daquela cena incrível, onde você vai mover o universo ao seu favor e alterar por completo a sua perspectiva para alterar toda a realidade ao seu redor, é importante que seja algo bonito, ou pelo menos algo chamativo. Não é nem sobre ser bonito, é sobre ser estético o suficiente para que também faça parte do ritual. Então o sigilo, né, o desenvolvimento do sigilo, ele é muito mais feito para que aquela simbologia te introduza e introduza o seu intento no ritual, né? Porque na verdade o ritual ele começa quando você sente a necessidade, porque através dos princípios herméticos, por exemplo, o ritual ele se inicia no princípio da vibração, quando você sente a necessidade antes de codificá-la na cabeça. Né? Existe um sentimento antes da sua necessidade que já te empurra em direção a essa resolução, né? O ser humano ele é um animal adaptável, então automaticamente a sua própria biologia te empurra para a resolução de certos problemas. Inclusive é por isso que a gente faz terapia, porque dependendo de como a gente interage com o nosso meio, a forma de resolver esses problemas vai ser de inúmeras formas, ficando dependente dos pais, ficando dependente dos amigos, ficando dependente do trabalho, ficando dependente de diploma e de inúmeras outras coisas onde você vai se apoiando, né? E talvez resolvendo tudo isso de uma forma esquisita. Por isso, inclusive, que é interessante que a gente se apegue a qualquer coisa para fazer a magia, né? Porque tudo é vivo de fato. Eu creio muito nessa perspectiva do Kenneth Grant e é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Tudo tem uma palavra de obsessão, né? Tudo tem uma palavra de manifestação. Por trás de tudo que existe, ao meu redor existem vários objetos. Eu conseguiria utilizar qualquer um deles ao meu bel prazer para conseguir fazer qualquer ritual.
porque por trás de cada um deles existe uma potência de manifestação de tudo aquilo que a gente quer fazer, sacou? Então, na verdade, não é muito sobre como você faz o seu sigilo, até porque você pode pensar na sua intenção e desenvolver um desenho propriamente consciente mesmo, até porque se a gente é capaz de fazer scrying utilizando, né, obras de arte, utilizando cartas de Yu-Gi-Oh!, utilizando impressões, utilizando fotos, a gente consegue utilizar esse mesmo mecanismo para conseguir se aprofundar em qualquer palavra e extrair dela, né, todo o objetivo. Até porque se a gente observa, por exemplo, a Ashtanga Yoga, que baseia, né, o trabalho da OTO hoje, né, a gente vai ver que os 4 últimos estágios da Ashtanga Yoga, eles são propriamente mentais. E o penúltimo, né, antes do Samadhi, que eu esqueci o nome, eu não lembro se é Dhyana ou Dharana, ele fala sobre você pegar o objeto que você construiu na sua cabeça e conseguir enxergá-lo para além da forma, né? Enxergar a essência. Assim como Shiva, né? Que está presente em muitas cartas do tarô de Thoth, né? Fala pra gente enxergar para além daquilo, né? Enxergar para além da ilusão do véu de Maia. Então é importante que a gente entenda também que quando a gente escuta uma voz na nossa cabeça dizendo que algo não é passivo de prática mágica, na verdade a gente não está enxergando para além da essência daquele objeto. Até porque existe arte em tudo que é criado. Por exemplo, eu não acredito que a arte esteja, por exemplo, presente numa impressora 3D, mas sim em quem a construiu e a desenvolveu para executar aquele processo, né? Ela é um objeto intermediário da arte, assim como o pincel. Porém, quem fez o pincel também fez arte, então o pincel também é um objeto de manifestação. Então é importante que a gente sempre se lembre, tudo está apto a ser trabalhado. Desenvolvam um pré-alfabeto mesmo, desenvolvam um alfabeto, tenham anotados, sabe? Pô, faz uma correlação num caderninho, cada página você faz um sigilo para uma coisa diferente, anda com ele no bolso. Precisou? Usa, recorre ao caderninho, vai desenhando, faz uma configuração, faz uma mandala de sigilos, saca? Ou então pega vários sigilos que você já desenhou ali, com a mistura de várias outras coisas, e vai montando e vai fazendo outros sigilos e explore, saca? Explore. E não só isso, não se prenda também à necessidade de desenhar, a necessidade de desenvolver uma música, a necessidade disso, a necessidade daquilo. Cara, pega e faz, sabe? Abre um livro, vai fazer, lê uma palavra. Cara, é uma foto que está manifestando isso em você, então usa a foto. Porra, quer um iPhone? Usa a foto de um caralho de um iPhone. Usa a foto de alguém que manifestou a vontade de ter um iPhone e usa essa porra dessa foto para manifestar sua intenção. Porque é muito provável que caso o seu inconsciente esteja totalmente conectado a essa intenção, no mínimo você vai conseguir o iPhone, no máximo você consegue o iPhone, e no meio disso tudo, caso você não arrume o iPhone, existe a possibilidade de você resolver dentro de si ainda as questões que fizeram despertar essa intenção no iPhone, que talvez não resolveriam sua vida, sacou? Então é isso que eu tinha para falar, tá? Muito obrigado. Não se esqueçam dos meus serviços. Para qualquer assunto, vocês podem estar entrando em contato comigo aqui através do localdesempre@gmail.com. E é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e cuidado com ele.